do verso 33 a 35, se assim o Senhor permitir. Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler todo o verso, começa no verso 27. Não te furtes a fazer o bem a quem te direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, isso tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos. E agora os motivos para seguir os imperativos de não fazer os versos 27 ao verso 31. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. Nós vimos nos versos anteriores, ou seja, no verso anterior, como o homem violento ou o mal vizinho, porque essa ideia que está ali, o mal próximo, é caracterizado. Nós vimos que ele é caracterizado como desencaminhado, perverso, escarnecedor e louco ou insensato. Nós vimos também que o Senhor tem completa aversão aos que vivem dessa forma. E nós vimos que essa aversão faz com que o Senhor não tenha nenhuma intimidade com ele. Porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. E aí, paralelamente a isso, nós vimos que os retos são aqueles que andam pelo caminho direito. Não se desviam, nem se apartam do caminho da justiça. Que esses retos, como nós vimos aqui, que ouvem o conselho do Senhor, e aí teríamos uma tradução aí uma tradução mais idiomática, mais parafrática, uma paráfrase, poderíamos dizer assim, nós vamos perceber que o texto está dizendo que esses retos, esses que andam retamente, eles ouvem o conselho do Senhor mais íntimo, ou seja, eles têm intimidade com o Senhor, porque ouvem os seus conselhos e andam por meio deles. E aí nós chegamos à conclusão que a intimidade com Deus, eu já falei isso aqui várias vezes, consiste tão somente em ouvir e guardar os mandamentos do Senhor para viver por meio dele. É isso que significa ter intimidade com Deus. E aí, queridos, poderíamos identificar em termos de traços distintivos os crentes dos ímpios, como nós vimos anteriormente, por aqueles que andam no caminho da justiça e por aqueles que andam errantes, ou seja, andam fora do caminho da justiça. E aí no verso 33, dando continuidade aos motivos pelos quais a palavra de Deus diz que nós não devemos nos furtar de fazer o bem, não dizer ao nosso próximo vai e volta amanhã, não maquinar o mal contra ele, jamais pleitear alguma causa sem razão, não ter inveja, nem seguir o caminho do homem violento, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade, porque a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Vamos ver o que é isso. Nós vimos inicialmente, como eu já falei, as designações encaminhados, que foi traduzida por perversos, e retos, que caracterizam os justos, agora sendo reforçadas, respectivamente, por perverso e justo. Aquilo que no verso 32 ele disse que esses homens são desencaminhados, mostrando que uma característica dos ímpios e uma característica daqueles que são do Senhor, aqueles que seguem os caminhos do Senhor, chamando de reto. Agora,
essas designações passam respectivamente. Aqueles que são desencaminhados são reconhecidos como perversos, e aqueles que são retos são justos. E não somente nesse paralelo antitético aqui, tá? Mas nós vamos perceber que abominação e conselho, aquilo que é traduzido por intimidade, estão intensificando esse paralelismo antitético, tá? Por maldição e bênção. E aí seria bom lembrarmos, queridos, que o homem violento, antes caracterizado como aquele que é desencaminhado, ou seja, aquele que anda errante, que anda por caminhos tortuosos, que vive e anda perversamente, agora ele é caracterizado como perverso, opondo-se a justo, racha, perverso, sádico, justo. E por quê? Porque esse perverso, a característica dele é ter um comportamento contrário ao caráter de Deus, o que significa completamente o oposto à palavra sádico, ou seja, justo. O perverso aqui no verso 33 é aquele que faz oposição ao que é certo. O homem perverso é aquele que está conturbado diante de si mesmo, ele não pode viver nem vive em harmonia quanto à agitação no homem interior. E nós essa semana estávamos lendo lá em casa o livro sobre adoração evangélica de Jeremiah Burroughs. Jeremiah Burroughs diz que no Velho Testamento os juízos de Deus eram físicos, né? Os juízos de Deus vinham contra a pessoa externamente falando, e que agora os juízos de Deus eles são mais internos. E essa ideia aqui do perverso, ele não está bem consigo mesmo, ele não está em harmonia consigo mesmo. Por mais que esteja vivendo bem na sociedade, bem com todo mundo, esteja prosperando financeiramente, o juízo de Deus sobre ele faz com que a sua consciência e o seu ser interior estejam em completa convulsão. Por quê? Porque ele anda contrário aos mandamentos do Senhor. E aí eu até lembrei, nesse nosso encontro de Apocalipse, quando a chave do abismo é dada por Deus a Satanás, e ele tira dali do abismo escorpiões, demônios, que atormentam aos homens na sua alma, e eles procuram a morte, mas não encontram. É um tormento de alma, porque a maldição do Senhor está sobre ele. Lembram que nós falamos que no verso anterior, no verso 32, a ideia ali, porque o Senhor abomina o perverso, a ideia ali era de uma rejeição emocional do Senhor. Agora essa rejeição emocional se torna a sua maldição. Por que rejeição emocional? Porque a palavra abominar fala mais diretamente a esse aspecto emocional, subjetivo do Senhor, nós podemos dizer assim. Por quê? Porque a palavra abominar aqui significa detestar, sentir nojo, ter repugnância. Isso significa. O modo de vida dessas pessoas causa repulsa diante de Deus. Uma repulsa e uma oposição enérgica da parte dele, algo interno, subjetivo, ou seja, ele tem nojo. Mas agora no verso 33, nós estamos vendo que essa rejeição emocional vai se dar por meios externos. Ou seja, resulta numa ação da parte de Deus. O Senhor amaldiçoa o perverso. É isso que quer dizer aqui. A maldição do Senhor habita na casa do perverso. O Senhor amaldiçoa o perverso. A sua maldição está sobre ele. Isso significa que o Senhor pronuncia contra ele uma fórmula bastante conhecida que nós temos na Escritura: maldito seja. E essa fórmula, diz certo comentarista, é o decreto mais poderoso expresso por uma autoridade. Porque por meio dele, um homem, um grupo que comete transgressão grave contra uma comunidade ou contra uma autoridade legítima, e aí seriam os Deus ou os pais, é entregue à desgraça. E essa desgraça, essa maldição, esse infortúnio
está diretamente ligado a uma intervenção divina. E essa, queridos, é a forma mais severa de separar os perversos da segurança, da justiça e sucesso da comunidade dos justos. E as pessoas pensam que é o dinheiro, né? É o bem financeiro, é a saúde. Não. É a paz que excede todo o coração. É interessante nós percebermos aqui o significado dessa palavra que é amaldiçoar, ou seja, maldição. O termo que deu origem à palavra maldição foi o verbo amaldiçoar, que é arar. Às vezes a gente fala essas palavras no original para diferenciar. Por quê? Porque você tem várias palavras que podem ser traduzidas da mesma forma. Os significados, uns são mais profundos ou mais específicos do que o outro. Por isso que às vezes nós fazemos essa diferenciação. Tá? Então, amaldiçoar aqui, que deu maldição, significa etimologicamente prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir. Assim, nós vamos entender a maldição original de Gênesis capítulo 3, versos 14 e 17, tá? Que diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, és maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás sobre o pó todos os dias da tua vida. E a maldição do verso 17: e Adão disse: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste a árvore que eu te ordenei não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ou seja, nesses dois casos, nós temos aqui uma maldição do Senhor sendo lançada. E qual é o sentido? É o mesmo sentido aqui. A ideia de estar banido, anatemizado, excomungado. Ou seja, a serpente estaria banida de outros animais. A terra, o solo, estaria banido da sua fertilidade por causa do pecado. Ou seja, maldito é aquele que está banido da graça de Deus. Está excomungado da graça de Deus, do seu favor. Lembre que eu disse anteriormente que essa fórmula representa o modo mais severo de separar os perversos da segurança, justiça e sucesso da comunidade dos santos. A palavra de Deus diz que a maldição está, ou seja, habita sobre a casa dos perversos. E a ideia de habitação aqui é a ideia de uma ocupação permanente. E é interessante nós entendermos o que significa aqui casa. Casa aqui significa tudo aquilo que o culpado considera precioso. Sua vida, saúde, fertilidade, família, segurança. Essa é uma palavra que pode ser aplicada às pessoas que vivem na casa, ou à família como um todo. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que tudo isso é lançado fora da presença benevolente e misericórdia de Deus. É banido da bênção do Senhor e do seu olhar favorável. E é interessante porque, assim como os perversos expulsaram os necessitados da sua presença, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então te darei o que tens agora. Da mesma forma que eles expulsaram os pobres, os necessitados da sua presença, agora o Senhor faz a mesma coisa. Ele os expulsa. E a tudo que eles possuem, a presença que sustenta a vida. E a ideia aqui desse provérbio quando ele fala sobre casa, é uma solidariedade corporativa da família. Toda a sua casa recebe da mão do Senhor a sua reprovação por causa do pecado. Porque compactuavam e viviam esse pecado.
Abram Números, capítulo 16. Do verso 20 ao verso 33, mais especificamente o verso 32. Tá? Como foram destruídos Corá e o seu bando. 32 e 33, assim. Abriu a sua boca e os travou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhe pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Também no caso de Acã, lá em Josué, capítulo 7, versos 24 e 25, eles assim, então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, a sua casa, ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. É isso que significa a maldição do Senhor sobre a casa. E nós devemos nos lembrar, isso é lógico, que cada um leva o seu pecado, é responsável sobre si. Como diz Ezequiel, capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Quando a palavra de Deus está dizendo que a maldição do Senhor habita na casa do perverso, e habita sobre todos aqueles que estão debaixo da sua direção, porque vivem também dessa forma. Porque vivem na perversidade. Porque senão nós não tínhamos exemplos da Escritura como Abel, que se distinguiu de Caim, que Jacó fez o mesmo com relação a Esaú. A ideia é que a maldição do Senhor está sobre esses homens, e sobre as suas famílias, e sobre o seu ouro, sobre a sua prata, sobre as suas riquezas. A maldição do Senhor, o desfavor de Deus. Mas olha o paralelo desse verso, né? O verseto B: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Nós estamos percebendo, como nós falamos ali, uma estrutura sinonímica em paralelismo antitético, onde um é o oposto do outro. É isso que nós estamos vendo aqui. A morada dos justos agora opõe-se à casa do perverso. E é interessante também atentar para o que significa esse vocábulo. Porque esse vocábulo ele tem um sentido de pasto, morada, habitação. O substantivo, essa palavra pode indicar o local onde se guarda um rebanho, quer seja no campo aberto, quer seja no cercado. E é sinônimo, um sinônimo para morada seria local seguro, algo guarnecido com cerco, um lugar para deitar, uma área de pastagem. E nesse sentido, morada aqui seria onde os animais repousam, um lugar de segurança e proteção. Como nós vemos lá em Provérbios capítulo 24, verso 15, quando ele diz assim: não te pões de emboscada ao perverso contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Ou seja, a ideia aqui é de um lugar seguro, um lugar de pastagem, um lugar de proteção. E é interessante que poeticamente na Escritura, esse lugar de proteção poderia significar a tenda pacífica dos crentes, como Jó 5:24. Saberás que é a paz é a tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará. Ou o lar do justo, como nós vimos aqui no Provérbios 24:15. A habitação do justo, o lar do justo, do seu repouso.
ou as habitações seguras, escatológicas do reino vindouro do povo de Deus. Como temos lá em Isaías capítulo 32, verso 18. O meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos e tranquilos. Mas essa ideia aqui de morada também, ela dá a ideia de um local onde o pastor acompanha as ovelhas e as faz repousar, onde elas são alimentadas. E aí nós temos morada com a ideia de aprisco, que representa um lugar especial e santo na Escritura que Deus tem para o seu povo. Que literalmente, na palavra de Deus, se refere a Canaã. Abra o Êxodo capítulo 15, verso 13. Canaã representava esse lugar de segurança e repouso. Lembram as promessas de Deus que o Senhor iria dar descanso dos seus inimigos quando colocasse o povo de Deus na cidade santa? É o que nós vamos ter, descanso dos nossos inimigos, quando Jerusalém descer, quando a cidade santa for adornada. Olha o que diz no capítulo 15, verso 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da sua santidade, se referindo a Canaã. Jeremias capítulo 10, 25, é uma promessa ali. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-na, consumiram-na e assolaram a sua cidade. Ou seja, de quem que ele está falando ali? De Jerusalém, da cidade do povo de Deus, que representava figurativamente, fisicamente, nesse mundo, uma segurança física, mas que apontava para o reino eterno. Jerusalém era conhecida como a morada do grande Deus. É interessante que Jerusalém, de forma especial, representa esse local de provisão divina. Por exemplo, lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 25, quando Davi está fugindo da cidade, diz assim: então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como sua habitação. A ideia de que Jerusalém era um lugar do povo de Deus, era um lugar de repouso, era onde Deus entrava em aliança com o seu povo. E Jerusalém representava esse local de provisão divina. Por quê? Porque o templo estava ali, porque Deus estava ali. O templo representava a presença de Deus no meio do seu povo. A arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. É um local de provisão e proteção divina. Como vemos lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Ou seja, é uma profecia dizendo que o povo iria escolher, Deus iria escolher um lugar onde ele iria habitar no meio do seu povo, onde o templo seria instituído, onde a arca da aliança estaria ali. Por isso que Davi fala o que disse ali em 2 Samuel, porque entendia que Jerusalém fisicamente representava o Jerusalém espiritual, e entendia que era ali que, de forma aliancista, Deus se encontra com o seu povo. Mas nós vamos perceber que até mesmo Jerusalém é figura do verdadeiro lugar de provisão e proteção perfeita. E que lugar é esse? Esse lugar é o próprio Deus.
Em 3 dias destruirei o templo do Senhor e o reedificarei. Essas são as palavras de Jesus. Porque Ele é a habitação do seu povo. Jeremias capítulo 50, verso 7, vai falar que o Senhor é a morada do seu povo. Todos os que acharam as devoraram, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, contra a esperança de seus pais, o Senhor. Queridos, essa linguagem é uma linguagem precisa, humanamente falando, para nós entendermos o que os nossos documentos, muitas vezes falam, nosso catecismo maior, quando pergunta quem é Deus. Deus é invisível, está em todo lugar. Nós não podemos alcançar Deus. Deus não são todas as coisas, Deus está em todo o universo. E se Ele está em todas as coisas, e nós estamos nele, nós somos a morada dele, ou seja, Ele é a nossa habitação. Essa linguagem é precisa para entendermos a grandiosidade de Deus, onde nós nos encontramos, porque o próprio Deus é a nossa morada. Mas tudo que nós falamos aqui elas são figuras dessa imanência, dessa intangibilidade do próprio Deus. Ele é a nossa morada. Vimos que Jerusalém representa isso, o templo representa isso. E hoje? Eu quero abrir um parênteses aqui. Né? E hoje? Onde é que nós temos essas coisas representadas? Onde é a morada do Senhor? Onde fisicamente nós temos essa imagem? Aonde fisicamente nós temos essa imagem? Não é no local, mas é num dia. É no dia do Senhor. É no culto. É na Assembleia Solene. Por isso que o templo é chamado de casa. Porque hoje, o dia do Senhor representa isso. Hoje, quando o povo de Deus está reunido, nós estamos na casa de Deus. Por quê? Porque não é um lugar físico, mas é um lugar físico, um dia, que representa o próprio Deus. O dia do Senhor representa isso, a morada dos justos. Como Jerusalém representava isso. O povo congregando como seu pastor. É isso que representa o dia do Senhor. Para aqueles que negam esse dia, ou desprezam esse dia, não tratam esse dia com importância, estão negligenciando o conforto, o descanso e o alento da casa de Deus. Em suma, o termo usado aqui, usado de forma poética, ele vai designar
um lugar de pastagens para animais ou para pessoas. E quando se refere a animais, a ideia é de provisão. Quando se refere a pessoas, a sua significação é proteção e descanso. Quando ele está sendo usado para a habitação do Senhor ou do seu povo, indica sustento e segurança, conceitos que não são necessariamente encontrados em associação com a palavra casa. Ou seja, a bênção do Senhor está sobre o justo. A bênção do Senhor está sobre a morada do justo, porque a morada do justo é a morada de Deus. Porque o justo habita em Deus. Porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E se nós fôssemos comparar justo com perverso, sádico, a palavra original, e racha, enquanto perverso significa aquele que apresenta um estilo de vida que se opõe ao caráter de Deus, pois seu comportamento é oposto à sua santidade, ou seja, quando ele peca, ele não busca o pecado. Quando a gente fala em andar no caminho do Senhor, a ideia que nós temos é que nós nunca vamos pecar. E quando pecamos, nós nos frustramos, porque a Bíblia diz que o justo anda no caminho do Senhor, mas eu pequei. E quando a gente peca, a gente sai desse caminho. Mas o justo é aquele que peca e se arrepende do seu pecado. Esse é o caminho do Senhor para nós. Para aqueles que são imperfeitos. Porque quando um homem peca e continua no caminho do pecado, ele mostra que anda errante. Todo o tempo. Essa característica do perverso, ele tem um estilo de vida que se opõe ao caráter de Deus, pois o seu comportamento é oposto à sua santidade, à santidade de Deus. E o termo para justo é basicamente a conotação de algo ou de alguém que está em conformidade ao padrão ético-moral, ou seja, está em conformidade com o padrão de Deus. E é interessante porque alguns filólogos, estudando a raiz dessa palavra justo, ela vai dizer que, no seu sentido original, a sua raiz, a ideia de ser retilíneo, que implica uma norma. Ou seja, o justo é aquele que não se desvia de um padrão. E essa retidão caracteriza o justo. Ela se manifesta somente mediante a conformidade aos padrões expostos na palavra de Deus. A retidão do justo, a justiça do justo, consiste na obediência à lei de Deus e na conformidade à sua natureza. Pois o justo é aquele que edifica a sua casa no Senhor e que vive por meio da justiça que provém da fé. Abra 1 Reis, capítulo 11, verso 38. Olha o que a palavra de Deus diz. Reis, capítulo 11, verso 38. Palavras para Jeroboão. Esqueça esse nome. Eu vou escrever, eu esqueço. Se ouvires tudo que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei Davi, te darei Israel. Quem está dizendo que vai edificar casa estável aqui? É Deus. Mas o que ele está dizendo para que ele possa edificar uma casa estável? Para Jeroboão: andar nos seus caminhos, fazer o que é reto e guardar os seus mandamentos. Ou seja, ele está dizendo para que Jeroboão seja um homem justo.
porque a morada dos justos o Senhor abençoa. E aqui nós temos mais uma contradição, né? Presente, latente aos nossos olhos: maldição e bênção. Tá? Ele diz que amaldiçoa o ímpio, o perverso, aquele que anda tortuosamente, mas que ele abençoa aquele que anda nos caminhos do Senhor. Aqueles que se conformam à lei de Deus e buscam vivê-la na sua vida. Tá? É interessante porque o termo abençoar, ele tem o sentido de conceder para alcançar sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade. E se a nossa perspectiva com relação a isso for somente com relação a esse mundo, a gente vai entrar em contradição no próprio texto. Né? Porque ele vai chamar de pobres os justos. E aquele pessoal que gosta, né, de misturar o inferno com o céu, ou Deus com o diabo, né, vai dizer que aqui nós temos uma perspectiva marxista. Ele fala da pobreza, dos pobres. Tá? Mas é uma pessoa que diz isso, ela desconhece completamente o que a Escritura diz. Não que o Senhor não proteja e não tenha olhos para aqueles que são necessitados, mas que esses pobres aqui são aqueles que estão relacionados ao seu reino. Porque o pobre que é escarnecedor, que é perverso, que é louco, a maldição do Senhor está sobre ele. Então a questão aí não é a pobreza. A questão aí é quem essa pessoa é. Ou melhor, quem ela é não. Em quem ela está. Tá? Se abençoar é conceder sucesso, prosperidade, fecundidade, longevidade, a palavra de Deus está dizendo que a bênção de Deus enche de vitalidade, prosperidade, abundância, fertilidade o crente, capacitando a vencer o inimigo. A bênção de Deus na morada dos justos vai mediar a vida, inclusive nesse mundo, provisão e proteção. Mas que bênção específica é essa? Aonde essas coisas se encaixam? Onde o sucesso, a prosperidade, a fecundidade, a longevidade, a vitalidade se encaixa? 2 Pedro capítulo 1, verso 3 e 4. Elas vão se encaixar aí. Por isso que você vai ver crentes que sofrem. Eu estou indo por esse caminho. Né? Você vai ver crentes que não são ricos. Se a gente fosse pegar a perspectiva de rico da Escritura, a gente ia ver que ninguém aqui se encaixa no contexto de pobreza que a Escritura apresenta. Nenhum de nós. Porque o pobre é aquele que é um miserável, aquele que não tem sustento. Tá? Mas é nisso que se encaixa, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Lá em Hebreus, só abrindo um parêntese, capítulo 12, verso 1, ele vai dizendo que desembaraçando-nos de todo o peso que o pecado tenazmente nos assedia. Se essas coisas materiais contribuem para a nossa vida de piedade, elas nos serão dadas largamente e abundantemente. Mas se isso não for, nós podemos não tê-las, ou tê-las em medidas parcas, poucas. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela nos tornemos co-participantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, a bênção de Deus repousa na vida do justo,
que ele recebe da parte de Deus tudo aquilo que ele precisa para a sustentação do seu corpo e da sua alma nesse mundo e no mundo vindouro. É isso. A bênção dele está sobre a sua família, a bênção dele está sobre os seus filhos, a bênção dele está sobre o que ele ganha, o seu trabalho. Isso não quer dizer que nós não tenhamos filhos com problemas de saúde, isso não quer dizer que nós não teremos problemas dentro de casa, isso não quer dizer nada disso. Mas que os olhos do Senhor estarão sobre nós, fazendo com que esses problemas, com essas dificuldades, redundem na glória de Deus e na salvação do seu povo. Porque serão instrumentos na mão do Senhor para nos livrarmos da corrupção das paixões que há no mundo. Mas o Senhor não deixará de prover aquilo que nós temos necessidade, de nos sustentar naquilo que nós precisamos e de nos dar a dignidade que vem dos céus as nossas vidas. A bênção de Deus está na casa dos justos, pois é essa bênção que vai nos levar aos portais eternos. Abra o Salmo 127. Salmo 127. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste os seus amados lhe dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém da igreja, durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, pais sobre a igreja, pais sobre Israel. É a bênção de Deus sobre o seu povo. Olhe para a igreja no Velho Testamento. E tudo que ela passou. A bênção de Deus estava sobre eles ou não? Olhe para a igreja no Novo Testamento. E por tudo que ela passou. Eu estou pedindo para você olhar e perceber aquilo que nós vemos de positivo na igreja de Cristo. E aí eu estou relacionando isso aos atos da igreja, não aos atos de Deus na sua igreja. No Velho e no Novo Testamento é a mesma coisa. A bênção de Deus estava sobre a igreja. Nossa mente está encharcada de uma teologia que é animal, humana e demoníaca. Porque não representa aquilo que a palavra de Deus diz. O Senhor Jesus certa vez chegou para os seus discípulos depois de um duro discurso. Muitos já o abandonaram. Porque caminhar a partir de agora ficou difícil com Jesus. Até aquele momento, tínhamos algumas dificuldades e tal, mas agora a coisa começou a funilar. E ele disse, depois que muitos foram embora, vocês não querem ir também? Podem ir. E eles disseram assim, não, Senhor. Pedro disse. Mas o que Pedro dizia representava o que os outros discípulos também pensavam.
Não, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Foi esse mesmo Senhor que disse que eles eram lerdos em entender. Foi esse mesmo Jesus que disse para eles que as raposas tinham os seus covis, os lugares de morada, de descanso, mas o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. E nós somos discípulos de Cristo. Se você quer repouso e descanso nesse mundo, você está buscando da forma errada. O que nós temos nesse mundo é a paz com Deus. A gente fala isso, se a gente for olhar não somente para a história da humanidade, para a história da igreja, a história individualmente, nós contarmos os tempos de aflição e os tempos de vida, nós vamos ver que são uma discrepância assim, muito grande, né? É muito difícil você ver uma pessoa que viveu a vida toda, às vezes, debaixo da mão disciplinadora de Deus. Né? Você vê na Escritura muitos homens assim. Mas, de uma maneira geral, se você for perceber, o ordinário não é isso. O ordinário não é isso. Por que a gente, toda vez que se depara com isso, a gente tem um estanque, né? Por que nós não podemos sofrer por causa do Evangelho? Por causa dos nossos pecados. É isso que Salmo 51 diz? Abatido e contrito de espírito, aquele que se confessa o seu pecado, reconhece o seu pecado e agora se dobra à disciplina do Senhor, como Davi fez. E vive agora debaixo dessa disciplina. Sabendo que tudo aquilo que vem na mão dele é gracioso, é bondoso. Essa é a bênção de Deus. Uma vez eu estava lendo um livro, algumas pregações de pregadores puritanos. E eram sermões. E ele estava falando da graça de Deus. Qual é o entendimento que esse homem tem da graça de Deus e o entendimento que nós temos da graça de Deus? Ele disse que se o inferno fosse somente um lugar de tormento, e esse tormento não estivesse relacionado ao pecado, ou seja, seja um lugar de sofrimento, pura e simplesmente, ali a graça de Deus estaria presente. A graça salvadora de Deus. E eu achei tão interessante esse exemplo, porque esse exemplo é o exemplo mais elástico de sofrimento que o homem pode ter. Porque é um sofrimento eterno e mensurável. Nós não podemos mensurar. Mas se você está vivendo esse sofrimento aqui nesse mundo, e você está debaixo das mãos do Senhor, isso é graça. A graça de Deus está ali com você. A graça de Deus está ali com você. Essa proteção e essa provisão que o Senhor nos dá nesse mundo, no porvir e desse mundo para o porvir, é bênção de Deus. Abra Jeremias capítulo 31, verso 23 a 26. Assim o Senhor dos Exércitos, Deus Israel, ainda dirá esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores, os que pastoreiam os rebanhos, porque satisfiz a alma cansada,
saciei toda a alma desfalecida. Nisto despertei e olhei, e o meu sono fora doce para mim. E assim, queridos, eu posso dizer como salmista, que habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos persegue. Quando a bênção de Deus está sobre o justo, quer dizer que o Senhor lhe é favorável para conceder vida e graça. E eu gostaria de terminar essa nossa pregação de hoje com 1 Pedro capítulo 3, verso 12. Porque é isso, meus irmãos, que acontece conosco. Você está passando aflição, seja ela de que ordem for, lembre-se disso. Porque os olhos do Senhor descansam, repousam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu não sei se você consegue perceber isso. Às vezes nós não conseguimos perceber. Mas nós vamos entender. Por mais que o Senhor nos chame a fazer, e o justo é aquele que anda no caminho correto, nós vamos perceber que é a graça de Deus. É isso que vai nos diferenciar. É a graça de Deus. Não sou eu que ando no caminho correto e a graça de Deus me alcança por isso. É a graça de Deus que me alcança por isso. Consequentemente, eu sou justo. Essa é a verdadeira realidade que nós temos na Escritura. Nós às vezes colocamos ao contrário, porque é assim que a religião natural faz. Mas não é assim que a religião revelada se manifesta. É a graça de Deus que nos faz ser quem somos. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. E queremos pedir, ó Pai, que com tudo isso que o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai, que possamos, ó Pai, adquirir e ser aquilo que um verdadeiro discípulo de Cristo é em sua natureza. Pobre de espírito, humilde de espírito, Pai. Às vezes até com essa palavra humildade já carrega o nosso conceito uma carga de orgulho e de justiça própria. E às vezes a palavra pobre, ela se encaixa na nossa situação muito melhor. Porque na realidade é a mesma coisa, humilde de espírito, pobre de espírito, tem o mesmo sentido. Possamos entender, ó Pai, que somos pobres. Que se estamos, ó Pai, vestindo vestes, ó Senhor, reais, é porque debaixo dessas vestes nós estamos nus, completamente nus. Não temos nada. Isso que nos cobre é a riqueza do nosso Pai, que é Cristo. Fica com o teu povo, Pai, eu te peço. Fala ao nosso coração e acrescenta, Senhor Deus, a cada um de nós aqui, a tua graça, a tua misericórdia e o teu amor. É o que nós pedimos.
Em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre o teu povo, Pai, hoje e eternamente. Amém. Ao Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens de louvor, a Deus o Filho.